vai fazer a correção da prova de raciocínio lógico, técnico operacional, edificações, nível médio, técnico, e técnico em eletromecânica, nível médio, técnico também. Ok. Vamos lá. Vamos. Questão 11. Diz o seguinte: a negação da frase "o cachorro late e o sapo voa" é. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Negação, negação. O que a gente faz? Observa o conectivo, ó, conectivo. Então, que separa aqui as duas proposições. No caso, são duas aqui. Sim, a negação do "i", a gente vai trocar sempre por "ou". Então, negação de "i" sempre vai trocar por "ou". Então, quer dizer o quê? Que letra A está fora, né? Não tem "ou". Mas isso é o suficiente? Não. Veja que a letra B apresenta "ou", C também e D também. Porque, além disso, a gente vai ter que negar e negar. Ou seja, negar os dois lados. Além de trocar o "i" por "ou", tem que fazer a negação aí dos dois lados. E qual é a negação de "o cachorro late"? O cachorro não late. Então, aqui também já foi embora. Pronto, mas ainda temos empate. Vamos para a segunda parte. A negação de "o sapo não voa", ó, o sapo não voa, a negação é "o sapo voa", ou seja, fechou o quê? A alternativa C. Gabarito aí da banca tá perfeito, de acordo, né? E aquela questãozinha que só nos resta o quê? Correr pro abraço e broquei, né? Não tem como não ser, né? Questão 12. O que diz a questão 12? Diz o seguinte: o total de números de 3 algarismos que começa com um número par e termina com um número ímpar, com repetição, que podem ser formados com os algarismos 2, 3, 5, 7 e 8 é igual a. Ok, então vamos verificar, né, o que a gente pode fazer aqui. Primeiro, a quantidade de algarismos, que são 3, e que, né, pode acontecer o quê? Repetição. Então, está dizendo que pode haver uma repetição. Certo, só que tem aí uma condição para começar, que tem que ser, ó, um número par, e tem uma condição também para terminar, que tem que ser um número ímpar. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, imagine 1, 2, 3 posições. Aí, essa primeira posição, para começar, tem que ser par. E essa, para terminar, tem que ser ímpar. Sim. Aí, observando, e essa posição do meio? A posição do meio pode ser qualquer um, não disse nada. Aí, observando, ó, para ser um algarismo par, veja que a gente pode o quê? Sendo o algarismo par aqui, pode ser o 2 ou pode ser o 8. Então, essa representação aqui de algarismo par são duas. Então, a gente tem duas representações aqui para começar com o algarismo par. Então, pode ser qualquer número começado com 2 ou qualquer número começado com 8. Sim. E a terminação, né? O que a gente sabe aqui da terminação? A gente sabe que na terminação tem que ter um número ímpar. Então, ó, 3 é ímpar, 5 é ímpar e 7 é ímpar. Então, a gente percebe que para terminar esse número, a gente tem 3 representações possíveis. Então, o final do número pode ser o 3, o final do número pode ser o 5, o final do número pode ser o 7. E o algarismo central, qualquer um. Ou seja, se é qualquer um e pode haver repetição, para o central pode ser quem? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7 ou pode ser 8. Ou seja, de quantas formas a gente pode representar esse algarismo central? De 5 formas. Logo, o seguinte, a gente tem uma sequência, porque obrigatória, porque o número tem que ser obrigatoriamente 3 algarismos, a gente não pode formar um número aí apenas com 2 algarismos. Então, só multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, quanto? 30.
ok? Então, questãozinha também, show de bola, ó, alternativa A, também gabarito aí, né? Show de bola, ok? Muita gente questionava, perguntava, professor, você acha que vai ser mais a parte de P e Q? E eu sempre estava dizendo que, pelo perfil, né, de BFC, tem um perfil mais aí de ir para análise combinatória, né? Todo mundo fica, não, pelo amor de Deus, não, né? Mas a prova realmente veio com o perfil, né, de questões mais de análise combinatória. Porém, questões tranquilas, não tem questões assim. É só ter atençãozinha, veja que é só colocar essa condição de iniciar o número, colocar a condição de terminação, verificar que pode ocorrer repetição e é tranquilo, não tem, né, novidades na questão. Vamos à próxima? Ok, questão 13. Uma empresa irá premiar uma pessoa com acompanhante para a Disney, para cada um dos 3 melhores vendedores dentre seus 10 vendedores. Desse modo, o total de sorteios possíveis entre os 10 vendedores é... Olha só. Quando a questão estabelece aqui que vai premiar uma passagem com acompanhante para a Disney, estabelece que essa passagem tem algum critério de diferenciação na passagem? Não. Né? Ah, professor, mas falou aqui em 3 melhores vendedores. Sim, são os 3 melhores que vão ganhar, mas independe. A passagem tem a mesma característica e o local é o mesmo. Então, são situações que não há hierarquia. A gente vê aqui, né, que essas passagens não representam uma situação de hierarquia. A passagem A, B e C, vamos supor o seguinte, que tem aqui uma dupla A, uma dupla B e uma dupla que vai receber um pacote C. Cada um desses pacotes aqui tem a mesma relação. Ou seja, se eu pegar aqui a formação, ó, AB e pegar a formação BC, ou seja, são os mesmos. É indiferente, ou seja, isso aqui é igual, ou seja, um princípio aqui não ordenado. Então, a gente está falando, ó, de um princípio não ordenado. Ok, se a gente está falando de um princípio não ordenado, a gente está falando o quê? De uma combinação. Então, a combinação, qual é o total de vendedores que dispõe? 10. E quantas passagens vão ser, né, sorteados, quantos vão ser contemplados desses 10? 3. Ok. Então, são 3 vendedores que serão contemplados aí. Então, combinação de 10 para 3. Sim. Logo, ó, a gente tem o quê? 3 posições. Vamos ser 3 posições para combinar esse 10. Logo, o que vai acontecer? Aqui é uma combinação simples, não é com repetição. Por quê? Porque cada funcionário vai ser único. Eu não posso repetir o funcionário A de novo ganhar 2 passagens, o mesmo funcionário A. Não. Então, o funcionário A ganha a passagem com o acompanhante, o funcionário B ganha outra passagem com o acompanhante. E outra passagem tem que ser por um outro funcionário, não pode repetir. Eu não poderia ter, sim, a primeira passagem funcionário A, a segunda passagem funcionário A de novo, não. Então, logo, é combinação simples. O que a gente passa a ter aqui? 10, 9 e 8. Como é combinação, a gente tem o denominador também. O denominador agora, ó, 3, 2 e 1. Logo, a gente pode fazer simplificação para ajudar um pouquinho aqui. Não é isso? A gente pode simplificar, ó. Então, o que a gente vai ter aqui quando a gente simplifica 9 por 3? Vai ser igual a 3. E também a gente pode fazer uma outra simplificação, que é esse 8 com esse 2. Então, quando a gente simplifica aqui 8 por 2, dá 4. Beleza. E aí, o que restou para a gente? Que 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 10 é igual a 120. Ok? Então, é isso aí. E a resposta correta, letra B. Portanto, o gabarito aí está ok, sem complicação. E cuidado aí, porque se você faz um arranjo aí, você vai encontrar a letra A. Então, tem que identificar, tem que saber essa relaçãozinha do princípio ordenado e o princípio não ordenado. Isso é muito importante na resolução da questão. Então, se liga o seguinte, que as passagens
As passagens, não foi estabelecida aqui uma diferença entre elas e as passagens para o mesmo local. Se fosse para locais diferentes ou tivesse uma relação de categorias diferentes nas passagens, né, relação diferente nos pacotes aí sim seria um problema de arranjo, mas nessa situação não, a gente tem um probleminha aí de combinação, beleza? Ok? Vamos à próxima. Sim, questãozinha 14, uma questãozinha, né, de anagrama. A gente falou muito sobre anagrama, né? Claro, eu previa que caísse aí uma questão de anagrama com a palavra embasa, né? Mas não veio, veio com a palavra fácil. E foi mais fácil ainda, né? Porque embasa teria letras, teria repetição aí de letras. E a palavra fácil não, sem repetição, ó. Então veja que as letras são todas distintas aqui. Sim, mas o que disse aí, ó, que o número de anagramas possíveis que começam com vogal, então, ó, começam com vogal. O que a gente sabe quando a gente vai fazer aqui, que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. A gente tem que usar todas as letras. Então, se eu tenho 5 e uso 5, se eu mudar de ordem, forma uma nova palavra, sim, mesmo que tenha ou não sentido, tá dizendo exatamente isso aqui, ó, com ou sem sentido, vai formar uma nova palavra. Logo, aqui a gente tem um princípio ordenado. Princípio ordenado em que eu tenho 5 e uso 5, ou seja, eu tenho uma quantidade n e uso toda essa quantidade n, a gente está falando o quê? De uma permutação. Mas veja que a gente precisa obedecer à condição, e a condição é que a palavra inicie com uma vogal. Ou seja, para iniciar com vogal aqui, qual a vogal que pode começar essa palavra? A e I. Então, a representação do início aqui pode ser de duas formas diferentes. Ó, então veja que a gente tem aqui duas formas diferentes. Sim, só que aí, ó, vão restar exatamente o quê? 4 espaços. Então, se eu escolhi uma vogal para começar, eu posso escolher a vogal A ou posso escolher a vogal I. Eu tenho duas, né, formas para representar essa primeira vogal. Mas é claro que eu vou escolher só uma. Quando eu escolho uma, sobram 4 letras. E essas 4 letras para 4 espaços. Então, a gente vai ter uma permutação de 4. Permutação simples, não tem elementos repetidos. Permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Logo, multiplicando tudo aqui, o que a gente vai obter? 48. Então, questãozinha também bem tranquila, bem light aí. Então, veja que tudo dentro do previsto. Tudo aconteceu conforme a gente vinha falando, vinha sempre batendo, né, no conteúdo aí. Quando me perguntaram, eu falei, olha, quer ser sincero? Pode até ter 2 questões de P e Q, se a prova for 5 questões. Se for 4 questões, né, geralmente a banca tem sempre optado aí por uma quantidade maior de questões de análise combinatória. E o que aconteceu aqui também, né, a prova foi mais focada em análise combinatória. Mas aí, ó, torcendo por vocês, quem fez essa provinha aí, estou aqui na torcida, né, para que consiga realizar seu objetivo. Mas, mesma coisa, se não foi nessa, ficará para a próxima e com certeza virá logo em breve. Ok? A gente fecha aqui essa